Somos velas acesas por ti, cabe a nós acender outras luzes, iluminados, iluminadores, queremos ser, ó Senhor. Segundo domingo do tempo comum, o Evangelho de Bodas de Caná, Jesus faz o seu primeiro milagre. Vamos saudar a Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a você, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo então, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. O Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quanto com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, vos perdoe e vos liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em tudo bem e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Foi assim que os sinais de Jesus começaram. Sua glória se manifestou e os discípulos acreditaram. Bendito Deus de Israel, que a seu povo visitou e deu-nos libertação, enviando um Salvador. Da casa do rei Davi, seu ungido servidor. Foi assim em Caná, foi assim que os sinais de Jesus começaram. Sua glória se manifestou e os discípulos acreditaram. Oremos. Deus onipotente, cujo Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, é a luz do mundo, concede que o teu povo, iluminado e fortalecido pela tua palavra e sacramentos, brilhe como o resplendor da glória de Cristo, para que ele seja conhecido, adorado e obedecido até os confins da terra, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Aleluia, 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 aleluia. No casamento de Caná, de água vinho fez Jesus, manifestou-lhes a sua glória, e os discípulos crerão na luz.
Houve uma festa de casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus tinha sido convidado para esta festa de casamento junto com os seus discípulos. Então, faltou vinho na festa. Eles não têm mais vinho. Mulher, o que temos nós com isso? A minha hora ainda não chegou. Façam tudo o que ele disser. Venham comigo. Havia ali 6 talhas de pedra que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Encham as talhas de água. Quê? Encham as talhas de água. Sim. Agora tire e leve ao mestre Sala. Sim, senhor. Sim, senhor. Senhor, ele pediu para que o senhor provasse o vinho. O mestre Sala provou a água transformada em vinho sem saber de onde ela vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois foram eles que tiraram a água. Todos servem primeiro o vinho bom, e depois que todos os convidados estão bêbados, servem o ruim. Porém, você reservou o bom vinho até agora.
Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus começou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Belíssimo texto, conhecido de todos, aonde Jesus faz o seu primeiro milagre. Então eu convido você a pensar junto comigo. Se a gente pensar, vamos dizer assim, em termos de formação, então aí já no início da escola de Jesus com os seus discípulos, portanto, a gente vê que o primeiro momento dessa formação, que a gente pode entender assim, é uma festa, e essa festa é uma festa de casamento, e nessa festa há bom vinho. Assim, os discípulos poderiam dizer para si, poderiam dizer uns para os outros: se assim é essa escola de Jesus, então vamos entrar nela com entusiasmo, pois tudo começa numa festa. Não é então uma sala de aula na qual tenho que ouvir um professor que fala e desenvolve teorias. É a festa e a partilha onde cada um pode partilhar. Meus irmãos, Jesus nos leva então para um momento da vida humana, numa festa de casamento. Aí vem a pergunta: o que acontece na festa de casamento? Acontece que duas pessoas expressam, portanto, o amor que as une e que desse amor gera vida. Portanto, aqui esse amor gera vida numa festa de casamento. Lá está Jesus, está sua mãe, Maria, estão os seus discípulos e eles creram nele. Será que não acreditavam antes? Acreditavam sim na sua fala, na sua doutrina, mas Jesus talvez ainda fosse uma pessoa, digamos que estranha. Poderiam os seus discípulos ter, sabe como se diz, um pé atrás. Mas agora eles creram nele e aí a pessoa de Jesus, ela é aceita. E viram a sua glória. Podemos perguntar: viram o quê? Uma visão contemplativa. Agora, deixa eu ir terminando, mas eu queria que você pensasse comigo. E se? A gente não fala, e se acontecesse tal coisa? E se fosse de tal jeito? Vamos pensar, eu vou ler aqui com vocês. E se no casamento em Caná, Jesus não tivesse sido convidado? A vida transcorreria mais restrita ao plano, sem lugar para alternativa, porque a lei da impossibilidade só poderia ser vencida pelo milagre. Então, se ele não estivesse lá, milagre não ia ter, a festa ia acabar antes. E se no casamento em Caná, Jesus não tivesse aceito o convite? A festa teria, como eu disse, acabado mais cedo e em tom de quê? De frustração. Jesus ter aceito o convite foi o que tornou aquela festa especial, porque onde Jesus está, tudo pode recomeçar e todo milagre pode acontecer. E se no casamento em Caná, Maria não fosse com Jesus? E se? Jesus provavelmente só o saberia quando todos soubessem, e ainda que interferisse, não poderia fazer muito em relação ao vexame que os noivos seriam expostos. Jesus fez porque Maria pediu. E se no casamento em bodas de Caná da Galileia, Jesus não achasse a festa importante? Ora,
Jesus fez um milagre para a festa não acabar e para poupar os noivos do quê? Do vexame. E se no casamento em bodas de Caná, Maria não soubesse de Jesus? Maria só pode dizer o que disse ao garçom, primeiro, porque sabia do poder dado a Jesus. Talvez já o tivesse visto em ação e também porque sabia do amor que Jesus tinha por todas as pessoas. Portanto, o primeiro milagre, ele é muito significativo. E quero terminar dizendo a você duas coisas muito importantes com todos esses personagens. Vou destacar a presença de Maria. Ela estava ali como uma convidada. Então ela poderia sentar na mesa, não se preocupar com nada, mas Maria, ela é muito prestativa. Ela viu que faltou vinho. Isso é de pessoas que são prestativas, que estão olhando, que tem essa visão do todo, que a gente chama de visão holística, que se preocupa com todos. Aí Maria, então, nos dá este exemplo. Sejamos todos nós prestativos uns com os outros. O que o outro precisa, a gente precisa estar prestativo. Às vezes ele não precisa pedir, é só a gente observar. A gente tem olhos para isso. Mas Maria, nesse casamento, também dá um conselho a mim e a você. O que Maria falou para aqueles garçons? Fazei tudo o que ele vos disser. Tão bonito isso. Façamos na nossa vida tudo o que Deus diz. E aí vem a pergunta, mas como é que Deus diz? Como é que Deus fala com a gente? Na leitura da palavra de Deus, ouvindo, um irmão, ouvindo um pedido, sentindo dentro do corpo, do coração, aquilo que a gente chama da ação do Espírito Santo em nós, aquilo que outras teorias falam, por exemplo, a psicologia chama de insight, quando a gente tem uma iluminação, não é? Isso é Deus nos falando. Deus fala de todas as maneiras e de várias formas. A gente precisa estar sintonizados. 2. Conselho, fazei o que ele vos disser. E sejam prestativos para que a festa nunca termine. Porque Jesus transforma a nossa vida, transforma a água em vinho. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda a mesa, no conforto para toda a tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar,
depois de termos cantado com a comunidade paroquial lá da Santíssima Trindade, em São Paulo, eles gravaram tão bonito essa afirmação de fé. Eu convido você agora a mais um canto que a gente usa na igreja no momento do ofertório, de apresentar a Deus a nossa vida no altar, o pão e o vinho. Vamos cantar. Em Caná o teu amor, Maria, preparou a festa da alegria. Ajuda-nos aqui esta mesa a preparar. Pão e vinho ao Pai nós vamos ofertar. Depois o Pai nos dará Jesus feito pão sobre este altar. Depois o Pai nos dará Jesus feito pão sobre este altar. É no lar, na escola, em toda parte, que este pão se faz e se reparte. Se amo e faço bem, tenho mais para oferecer. Pão e vinho ao Pai nós vamos ofertar. Depois o Pai nos dará Jesus feito pão sobre este altar. Depois o Pai nos dará Jesus feito pão sobre este altar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe com a bênção da saúde, da paz, da prosperidade. A prosperidade que nós, você, eu, possamos crescer em amor, em todos os aspectos da nossa vida. O material, o financeiro, o espiritual, o também psicológico, enfim, todos os campos da nossa vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça para sempre. Amém. Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também. A minha vida agora maior sentido tem. Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também. A minha vida agora maior sentido tem. Agora eu aprendi como se deve amar, sem reservar pra si o que se deve dar. Foi a lição que eu vi, foi a lição ao dar. Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também. A minha vida agora maior sentido